Boa noite a todos. Nós vamos hoje refletir, conversar um pouquinho sobre o segundo capítulo do nosso livro, o Evangelho do Espiritismo, o segundo Espiritismo. E esse capítulo tem por título Meu Reino não é deste mundo. E nós temos aqui no início uma passagem do Evangelho de João, capítulo 18, versículos de 33 a 37, que é o diálogo que Jesus troca com Pilatos na hora do seu julgamento. Então, João relata assim: Tornou, pois, a entrar Pilatos no pretório e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que meus ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas, por agora, o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: Logo tu és rei? E respondeu Jesus: Tu o dizes que eu sou o rei. Eu não nasci nem vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade, e todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então, o diálogo que eles estão trocando aqui com relação ao reino, que um entende como reino e que o outro entende como reino, e que a gente vai analisar e ver que estão falando de coisas diferentes, né? Tem duas palavras aqui que eu considero importantes quando Jesus diz que por agora o reino dele não é daqui, que nós vamos comentar mais para frente um pouquinho, e quando ele diz que ele veio dar testemunho, que também nós vamos depois analisar isso. Primeiro, para que a gente possa ter uma ideia do que é esse reino de Jesus, que é um reino que Pilatos e os judeus não tinham condições de entender, a gente vai pesquisar um pouquinho, fomos pesquisar, e nós encontramos na Revista Espírita de fevereiro de 1868, onde o espírito de Lacordaire, que é um dos espíritos orientadores do Kardec, ele coloca um trecho lá que eu fiz um pequeno resumo, e ele diz o seguinte: Junto de Deus estão os espíritos numerosos, chegados ao cume da escala dos espíritos puros, que mereceram ser iniciados em seus desígnios para dirigir-lhes a execução. Deus escolhe entre eles seus enviados superiores encarregados das missões especiais. Chegados ao mais alto grau da hierarquia celeste e a uma perfeição que os torna doravante infalíveis e acima das fraquezas humanas, mesmo na encarnação, são admitidos no conselho de Deus e recebem diretamente a sua palavra, que estão encarregados de transmitir e de fazer cumprir. Verdadeiros representantes da divindade, da qual têm o pensamento, e é entre eles que Deus escolhe seus enviados especiais. Podeis chamá-los Messias ou Cristos. Então percebam a qualidade espiritual de Jesus, que é o mundo em que ele vive, o mundo dos espíritos puros, onde ele tem uma sintonia direta com Deus, ele representa o pensamento de Deus e é um dos emissários de Deus que vem nos ajudar. Ele traz diretamente a palavra e o sentimento de Deus, né? Ainda na pesquisa, a gente encontra no livro A Caminho da Luz, que foi psicografado pelo Chico Xavier, num livro de Emmanuel, e ele diz assim:
Essa comunidade desses seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes, no curso dos milênios conhecidos. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cósmico e os primórdios da vida na matéria em ignição do planeta. E a segunda, quando se decidia a vinda do Cristo à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Então, a gente consegue ter uma noção, né, de qual é o reino que Jesus frequenta, que Jesus habita, de onde Jesus veio e do qual ele vem nos dar o testemunho, como ele disse no diálogo. Ele é um representante direto de Deus, né? E como ali foi dito, infalível. Na situação evolutiva que ele está, ele é infalível. E Deus determina que Jesus seja o organizador do nosso planeta e de toda a nossa evolução. Ele está conosco, então, há 4 bilhões e meio de anos aproximadamente, que é o tempo que o nosso planeta existe. E ele, durante todo esse tempo, trabalha para a nossa evolução, não é? E, evidentemente, Pilatos não tinha condição de entender esse reino, não é? Era muito difícil para eles, para os romanos, que viviam uma vida material. Para eles, o que era importante era a boa comida, a boa bebida, as festas, né? O circo, que eram aqueles horrores, né, de gladiadores se matando, era sangue correndo para todo lado, era a vaidade, era o orgulho, era um reino extremamente material. Até os deuses que eles tinham, e eles rogavam aos deuses para que tivessem sucesso nos seus empreendimentos materiais, né? A vida deles era circunscrita aos seus pares, né? Eram os patrícios, eram as pessoas que tinham mais poder na sociedade. Entre eles havia uma comunidade, havia uma fraternidade, havia até um conceito de moral, de respeito, né? Mas com os pobres, com os necessitados, com os doentes, com os escravos, aquilo para eles era nada, né? Não existia nenhum valor em ajudar, em trabalhar por essas pessoas. Esse era o reino que Pilatos imaginava e que ele tentava entender porque não era o reino de Jesus, mas ele achava que devia ser. Então não dava certo, né? As ideias não combinavam. E infelizmente entre os judeus era mais ou menos a mesma coisa. Eles tinham todo um ensinamento que vinha desde o tempo de Moisés, né? Apesar de eles terem um Deus só, enquanto os romanos tinham vários deuses, né? Mas esse Deus era baseado numa lei que vinha de 1500 anos anteriores, né? Do tempo de Moisés. Moisés, quando tirou o povo do Egito, que era ainda um povo muito rude, recém-saídos da escravidão, já vivendo há milênios em clima austero, no deserto, situações difíceis de vida, que faziam com que aquele povo tivesse uma rudeza muito grande, porque o deserto judia das pessoas, né? E as leis que Moisés traz, assim que eles saem do exílio, que passaram 400 anos como escravos dos judeus, dos egípcios, né? Eles passam 40 anos circulando pelo deserto, e nesse período Moisés recebe os 10 mandamentos,
né? Que são as leis morais que eles tinham, eram 10 leis morais, e faz um outro livro de 600 e poucas leis, 640, né? Uma coisa assim, que são leis materiais para organizar a sociedade, porque como a sociedade era muito rude, muito rústica, precisavam de leis severas. O Deus tinha que ser um Deus severo, que castigava, que brigava, que era exigente e que ajudava os judeus nas conquistas. Então ele era considerado como o Senhor dos Exércitos, como a gente lê na Bíblia. E essa lei de 1500 anos era ainda a lei que se seguia, né? E, infelizmente, os dirigentes do povo, que eram exatamente os religiosos, né, os sacerdotes, os escribas, os fariseus, eles se preocupavam muito mais com as 600 e poucas leis materiais do que com as 10 leis morais. Que, infelizmente, até hoje a gente também ainda não chegou a efetivar as 10 leis morais. A gente ainda tem algumas coisas que falham, né? Mas naquela época era muito pior. Então, o reino que os próprios judeus concebiam e o reino que Pilatos concebia era um reino muito diferente daquilo que Jesus trazia. Jesus pregava o amor, pregava o perdão. Ele vem dizer que o Deus que eles criam ser rude, severo, que castigava, não era nada daquilo, que era um Deus bom, era um Deus de amor, que perdoava. Então era um conflito muito grande entre eles, né? Por isso, esse povo os judeus chegam a pedir e conseguiu a execução de Jesus. O povo mais simples, o povo mais humilde, a quem Jesus atendia, o chamava de rei. Porque como ele dizia que ele estava pregando o reino de Deus, eles diziam que Jesus era o rei. Na realidade, eles estavam o reino que Jesus, o reinado de Jesus, ele nunca na humildade dele iria assumir a posição de um rei, né? Ele pregava o bem, pregava o amor, pregava a caridade, o perdão, né? E isso fez com que o povo proclamasse rei. Porque ele era o rei do amor, ele era o rei do perdão. Então, ele era chamado de rei por causa disso. O reino dele não é porque ele era o rei do reino de Deus, é porque ele era o maior representante desse reino, né? Assim como a gente chama um excelente atleta de rei, Pelé, por exemplo, o rei do futebol, um literato é o rei da palavra, né? Um orador é o rei da oratória. Isso não significa que ele é um rei sobre o aspecto político, né? Ele é o rei naquele assunto específico, né? Se a gente perguntar para um inglês qual é o reino dele, ele vai dizer que é a Inglaterra. Isso não significa que ele é o rei da Inglaterra, né? Da mesma forma, Jesus dizia que o reino dele era o reino de Deus, né? Porque era realmente de Deus o reino, não era dele. Mas eles não conseguiam entender esse tipo de coisa. Por isso que ele diz, lá no texto que a gente leu, que por ora o reino dele não é desse mundo. Porque até que nós consigamos atingir um estágio evolutivo de poder entender isso, de poder expressar verdadeiramente o nosso amor, de eliminarmos o orgulho, o egoísmo do nosso coração, enquanto a gente não chegar lá, o nosso reino ainda é o reino da vida pós-morte, né? Por isso que ele diz que é a vida futura, porque é no futuro que nós vamos conseguir alcançar essa condição, né? Da mesma forma como ele diz que ele é testemunha, ele veio testemunhar, né? Ele se diz uma testemunha, porque ele a testemunha é uma pessoa que viveu uma situação, presenciou um caso qualquer, então ele pode dar o depoimento, ele pode dar o testemunho daquilo que ele viu, daquilo que ele viveu. E é justamente o que Jesus vem fazer. Ele vem dar o testemunho de que o reino
de Deus é o reino do amor, é o reino do perdão, é o reino da caridade, não é? E é exatamente aí que nós precisamos nos burilar, nos trabalhar para que possamos ter essa evolução, esse crescimento moral para podermos alcançar essa possibilidade, não é? E o Espiritismo vem justamente, assim como Jesus havia nos prometido, um Espírito que viria nos esclarecer, um Consolador, para poder esclarecer aquilo tudo que o povo não tinha condições ainda na época de entender. E o Espiritismo vem justamente detalhar essas coisas que o povo na época não entendeu e que infelizmente ainda hoje muita gente não entende. Muitas palavras, muitas frases de Jesus, para quem não tem uma religião, para quem não tem uma crença, são coisas infantis, são coisas... Para que eu vou amar o meu próximo se quando eu morrer minha vida acaba? Então eu vou aproveitar a minha vida o máximo que eu puder. Para os outros, se deu, deu. Se não deu, azar da pessoa. Não tenho nada a ver com isso. Então existe uma desvinculação, né? Fica difícil de entender aquilo que Jesus veio dizer se você não tem esse entendimento, né? E o Espiritismo vem justamente fazer esse detalhamento para que a gente possa aprender com mais facilidade esses ensinamentos de Jesus e como seremos recebidos e como seremos alcançados no reino de Deus. E o capítulo termina com o depoimento de uma mulher que foi uma rainha e que ela conta justamente essa situação que ela viveu e essa diferença que ela sentiu, porque ela vem de um mundo que era para ela extremamente material, ela era uma rainha, ela era uma soberana, e quando ela chega no reino de Deus, que ela desencarna, ela vai para o reino de Deus e lá as coisas são totalmente diferentes, né? Ela diz que o orgulho que ela teve aqui, né, a posição que ela teve aqui, não representaram nada lá. As pessoas que ela aqui desprezava, que ela não dava a menor bola porque não tinham sangue nobre, lá tinham uma posição hierárquica muito maior do que a dela. Isso a humilhou, isso a deixou ela constrangida. E ela passou então a entender que a necessidade nossa não é de nos sacrificarmos pelos bens materiais, é de termos que trabalhar, termos que buscar os nossos bens materiais, porque estamos vivos, precisamos viver. Mas temos que nos dedicar um pouco mais à nossa evolução moral, ao nosso crescimento, ao nosso estudo, à nossa evolução, entendermos aquilo que Jesus nos traz, a mensagem do Mestre, né? E ela conclui esse depoimento pedindo preces, justamente para esses irmãos que não têm esse conhecimento, não têm essa elevação, né? E ela termina dizendo que a prece aproxima o homem do Altíssimo, é o traço de união entre o céu e a terra. Então, a gente conclui que o nosso WhatsApp com Deus é a oração, né? Basta uma oração sincera, de coração, e nós estaremos ligados ao Pai, ligados a Jesus, e vamos receber dele os benefícios a que fizermos jus. Que Deus nos abençoe.